deslobados. E então algum ancestral parecido tanto com os lobos quanto com os cães tomou a iniciativa e passou a vagar entre os humanos ociosos, sendo adotado mais tarde e, em seguida, moldado por eles e não apenas pelos caprichos da natureza. Esse fato torna os lobos atuais uma espécie interessante para fins de comparação com os cães e provavelmente eles compartilham muitos traços. O lobo atual não é ancestral do cachorro, embora lobos e cachorros compartilhem um ancestral comum. É bem provável que o lobo moderno seja bastante diferente até de seus ancestrais. Quanto às diferenças entre cães e lobos, é possível que elas se devam ao que provavelmente fez alguns protocães serem acolhidos, além de criados, pelos humanos. E há muitas diferenças. Algumas dizem respeito ao desenvolvimento dos olhos dos cães, por exemplo, demoram 2 ou mais semanas para abrir, enquanto os ilhotes de lobo abrem os olhos com 10 dias de vida. Essa pequena diferença pode ter um efeito cascata. Em geral, os cães são mais lentos no desenvolvimento físico e comportamental. Os grandes marcos do desenvolvimento, o andar, carregar objetos na boca, envolver-se pela primeira vez em brincadeiras de morder, em geral surgem mais tarde para os cães do que para os lobos. Isso vira uma grande diferença, ou seja, o intervalo de tempo para a socialização é diferente para cães e lobos. Os primeiros têm mais tempo livre para aprender sobre os outros e se acostumarem a objetos em seu ambiente. Se os cães forem expostos a não-cães, ou humanos, macacos, coelhos ou gatos, já nos primeiros meses do desenvolvimento formam uma ligação, preferindo essas espécies em detrimento de outras e frequentemente superando qualquer impulso predatório ou temeroso que possamos esperar que sintam. Esse período sensível ou crítico da aprendizagem social é o tempo durante o qual os cães aprenderão quem é um cão, um aliado ou um estranho. Eles são mais suscetíveis a aprender quem são seus companheiros, como se comportar e quais são as associações entre eventos. Os lobos possuem um intervalo temporal menor para determinar quem é familiar e quem é inimigo. Há também uma grande diferença entre as raças. Os poodles, por exemplo, não mostram comportamentos de evitação e só começam a brigar semanas após os huskies, quando semanas representam uma grande parcela do tempo de vida de um ilhote. Na verdade, em certos aspectos, os huskies se desenvolvem mais rapidamente do que os lobos. Ninguém estudou como esse fato afeta seu entendimento com os humanos. Há diferenças na organização social, os cães não formam grupos verdadeiros, ao contrário, eles catam comida ou caçam pequenas presas sozinhos ou em paralelo, embora não caçem cooperativamente, são cooperativos, os cães perdigueiros e os de assistência, por exemplo, aprendem a agir em sincronia com seus donos. Para os cães, a socialização entre os humanos é natural, ao contrário dos lobos, que aprendem a evitar os humanos por sua própria natureza. O cachorro é um membro de um grupo social humano, seu ambiente natural é entre pessoas e outros cães. Eles mostram o que é chamado nas crianças de ligação ou preferência pela primeira pessoa que toma conta deles. Eles sentem angústia quando separados dessa pessoa e celebram de forma especial seu retorno. Embora os lobos cumprimentem outros membros da alcateia ao se encontrarem após uma separação, eles não parecem mostrar ligação com figuras específicas. Para um animal que transita entre humanos, tais ligações fazem sentido, para um animal que vive em um grupo, isso é menos relevante. Visto que o processo de domesticação provavelmente começou com os primeiros catadores de comida canídeos que viviam ao redor de grupos de humanos, comendo as sobras de nossas mesas, é uma postura particularmente tola alimentar os cães apenas com carne crua com base na teoria de que, no fundo, eles são lobos. Os cães são onívoros que há milênios comem o que nós comemos. Com muito poucas exceções, o que é bom para o meu prato é bom para a tigela do cão. Do ponto de vista físico, os cães e os lobos diferem. Embora ambos sejam quadrúpedes onívoros, a gama de tamanhos e tipos físicos dos cachorros é extraordinária. Nenhum outro canídeo, ou animal de outra espécie, mostra a mesma diversidade de tipos físicos, do papillon de 1,5 kg ao Newfoundland de 90 kg, de cães magros com focinhos compridos e rabos magros a cães gorduchos com focinhos encurtados e tocos de rabo. Membros, orelhas, olhos, focinho, rabo, pelagem, ancas e barriga são dimensões que permitem reconfigurar os cães sem que isso os impeça de continuarem a ser cães. Os tamanhos dos lobos, em contrapartida, são, como a maioria dos animais selvagens, bastante uniformes em um determinado ambiente. Mas até mesmo o cão ou médio, ou algo que lembra um vira-lata prototípico, é distinguível de um lobo. A pele do cão é mais grossa do que a dos lobos, e embora ambos possuam o mesmo número e tipo de dentes, os do cão são menores. E a cabeça do cão é menor do que a do lobo, aproximadamente 20% menor.
Em outras palavras, entre um cão e um lobo com o mesmo tamanho de corpo, o cão possui um crânio muito menor e, portanto, um cérebro menor. Esse último fato continuou a ser difundido, talvez em função do apelo progressivo da afirmação, hoje refutada, de que o tamanho do cérebro determina a inteligência. Embora errônea, a transição gradativa de falar sobre o tamanho do cérebro para referir-se à sua qualidade venceu todas as provas em contrário. Estudos comparativos com lobos e cães ligados a tarefas de resolução de problemas inicialmente pareceram confirmar a inferioridade cognitiva dos cães. Lobos criados em cativeiro que conseguiram aprender uma tarefa testada, puxar 3 de uma série de cordas em uma ordem específica, saíram-se muito melhor do que os cães testados. No início, os lobos aprenderam mais rapidamente a puxar qualquer corda e depois prosseguiram, sendo mais bem-sucedidos na aprendizagem da ordem em que as cordas deveriam ser puxadas. Eles também destroçaram mais cordas com os dentes, embora os pesquisadores não tenham se pronunciado acerca desse fato indicar algo sobre sua cognição. Os lobos também são ótimos em escapar de gaiolas fechadas, os cães, não. A maior parte dos pesquisadores concorda que os lobos prestam mais atenção do que os cães a objetos físicos e os manipulam com mais competência. A partir de resultados como esses, surge a noção de que existe uma diferença cognitiva entre lobos e cães. Em geral, os lobos resolvem problemas com astúcia, enquanto os cães são bobos. Na vida real, as teorias históricas oscilaram entre afirmar que os cães são mais inteligentes ou que os lobos são os mais espertos. Em grande parte, a ciência depende da cultura na qual ela é praticada e suas teorias refletem as ideias então dominantes sobre a mente animal. Os dados acumulados sobre o comportamento de cães e lobos, no entanto, levam a uma posição mais diversificada. Os lobos parecem ser melhores na resolução de determinados tipos de quebra-cabeças físicos. Alguns desses dons são explicáveis ao observarmos seu comportamento natural. Por que os lobos aprenderam rapidamente a tarefa de puxar cordas? Bem, em seu ambiente natural eles agarram e puxam objetos, tais como presas. Algumas diferenças podem estar ligadas às demandas mais restritas feitas aos cães pela vida. Tendo sido enlaçados pelo mundo dos humanos, eles não precisam mais de algumas habilidades que seriam necessárias para sobreviverem sozinhos. Como veremos, as habilidades físicas ausentes nos cães são compensadas por suas habilidades no relacionamento com as pessoas.